Olá, estamos começando agora mais uma edição do programa Fala Deputado, do plenário da Assembleia Legislativa para a Rádio L Online e também aqui para a TV AL. Hoje nós vamos conversar um pouco mais com o deputado Sargento Amaury Soares, do PDT, que é membro das comissões da CCJ, Segurança, Saúde, Educação, na verdade está aí quase em todas as comissões, né, deputado? Mas hoje eu gostaria de perguntar para o senhor especificamente da questão do trabalho feito esse ano. Nós estamos aí no final de 2011 e várias discussões importantes da Casa, das quais o senhor participou, como a questão do magistério, questão de segurança pública, CASAM, tem agora o novo projeto de reposição salarial do servidor público. Na sua opinião, o que ainda não avançou, o que foi muito importante e que avançou bem? E obrigada por ter aceitado nosso convite. Imagina, a satisfação é nossa, principalmente para falar do trabalho nosso aqui na Assembleia Legislativa, né? Tirando os projetos que você falou, esse ano foi um ano bastante parado aqui no Poder Legislativo Estadual, né? Esses foram os projetos que teve impacto, que teve debate, que teve polêmica, que teve disputa, né? Disputa que aqui no estado de Santa Catarina está desigual, né? O governo tem uma maioria absolutamente folgada aqui na Assembleia Legislativa. E a gente tem brincado por essa tranquilidade também, que essa tranquilidade, com aspas, que foi esse ano de 2011, também em virtude de que nós temos aí vivendo no nosso país, não só aqui no estado, um fenômeno que eu tenho chamado, inclusive aqui na tribuna, de partido único, né? Praticamente todos os partidos e todos os grandes partidos, né, estão em linhas gerais dentro de um mesmo projeto, do mesmo esboço de sociedade e de programa para a sociedade. A oposição é pequena. As diferenças são pontuais, né, entre todos os grandes partidos. Então pega a imensa maioria do Congresso Nacional e aqui também na Assembleia Legislativa. Então foi um ano morno, tirando essas questões que você citou. Na questão do magistério, né, aí a dificuldade, né, da relação do governo com a categoria, uma greve que precisa ser elogiada, que foi a mais forte dos últimos 20 anos, 60 e poucos dias, e uma greve massiva, com participação bastante entusiasmada do magistério, que tinha uma perspectiva... Com reflexo em rede nacional, né, deputado? Uma perspectiva de direito maior. Né? Então, o magistério tinha uma perspectiva de direito maior. E a expectativa de direito criou todo aquele movimento, né, no sentido em que a expectativa de um direito maior foi frustrada. Né? Houve achatamento na carreira, né, e isso é preciso, embora no piso tenha tido uma elevação, no teto isso provocou um achatamento com relação àqueles trabalhadores que estão há mais tempo, que têm maior qualificação. Então, o magistério estava com a razão, né? Nós perdemos essa votação aqui, infelizmente. A questão da CASAM é lamentável, né, porque foi o projeto que definiu melhor o horizonte programático e ideológico do governo, do Estado, na perspectiva de passar para a iniciativa privada atribuições públicas, né, inclusive dos municípios, porque água e esgoto é do município, né, a responsabilidade, a concessão. E o Estado chamou para si e a Assembleia Legislativa aprovou um projeto vendendo parte das ações da Companhia de Água e Esgoto do Estado, a CASAM. Perdemos também aqui, evidente, pela maioria folgada que o governo tem aqui na Assembleia Legislativa. Nós estamos na expectativa, na segurança pública, praticamente nada tramitou, né, agora no final do ano. Né? Passamos um ano quase inteiro sem novidade e muitos problemas na segurança pública, de toda a ordem. E só no final do ano que se debateu algumas questões para a segurança pública, né? A proposta de reposição das perdas salariais, né, é uma proposta que a gente considera correta, né, mas entendendo que é uma obrigação do governo. É lei, é obrigação do governo repor as perdas derivadas da inflação. Na verdade, não seria um aumento. Então, não é uma política salarial de recuperação salarial, é só para evitar que o trabalhador tenha prejuízo. E o Supremo já se manifestou sobre isso, é obrigação de todos os gestores públicos nas três esferas, né? O que precisa para a área da segurança pública é valorizar mais o servidor da base, né, que está com um salário muito ruim. Né? Então, é preciso discutir isso e o Estado vai ter que gastar mais com isso. Não dá para a gente dizer, não, é pouquinha coisa. Não, é uma quantidade grande de servidores
justamente porque são na base, que estão aqueles que estão lá na linha de frente para atender a sociedade. Esse que está mais mal remunerado, que precisa ser mais valorizado nos próximos anos, né? E as necessidades estão aumentando cada vez mais, né, deputado? Ainda mais no que diz respeito à segurança, A né? população continua com a razão quando reclama da falta de segurança, porque nós temos hoje muito menos, em termos de número absoluto, efetivo, do que tínhamos na metade da década de 80. A população aumentou, os problemas sociais se amplificaram, né, e as instituições de segurança restringiram, né, encolheram. Então, precisa uma recuperação nesse sentido. Temos tido iniciativas do governo nesse sentido, de contratação, faça-se justiça em termos de contratação. Alguns concursos realizados, o né? O governador mandou contratar 1.000 policiais militares, por exemplo, no ano de 2011. E, infelizmente, a Polícia Militar não conseguiu contratar 1.000 policiais militares em 2 concursos, né? 2 concursos que abriu no período para contratar. Porque às vezes também não é muito atraente, né? Não deu 1.000, não é atraente. Você agora com exigência de nível superior que nós consideramos correta, né? Você paga um salário que é o menor piso então do Estado para nível médio. Não é atraente, né? uma então carreira não que exige, né? Exige o risco de vida. Exige né? uma concentração, um psicológico bem, né? Exatamente. Não é um risco formal, o juramento não é formal lá, que pela própria vida. Policiais e bombeiros morrem efetivamente de serviço todos os anos no O nosso mesmo estado. acontece na Polícia Civil, né? Concurso com Polícia pouca. As Civil, pessoas no até sistema aprovam, mas daí prisional. desistem depois porque passam em outros, né? Exatamente. O elemento positivo do ano é a anistia, né, aos policiais e bombeiros, policiais militares que haviam sido excluídos em virtude daquele movimento de 2008. Então, 3 anos depois, né, nós terminamos o ano com esse problema sanado, né, com essa ferida, enfim, vamos dizer assim, cicatrizando. Né? Que bom, ela né, passou 3 anos sangrando e agora está na fase de cura. Né? Então, resolver essa ferida começa também a melhorar a segurança pública, porque mexe diretamente na autoestima de cada dos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Deputado, e para 2012, assim, as suas expectativas em relação a projetos da casa, discussões na casa, há algumas evoluções, o senhor acredita que o momento pode se tornar mais propício? É um ano eleitoral, né? Às vezes algumas discussões acabam sendo... O ano eleitoral, e isso é uma questão a ser discutida na reforma política. Cada 2 anos tem eleição no Brasil, e isso é ruim, né? Ter eleição é bom. Agora, a cada 2 anos ter uma eleição significa que o Estado, o poder público, trabalha um ano e no outro faz eleição. Até por imposições legais, os gestores não podem fazer algumas coisas no período eleitoral. Exatamente, ficam restritos, né? Mas também porque se desenvolve a lógica de uma eleição que puxa outra. Isso é muito ruim, porque daí o próprio mandato parlamentar, a própria função pública no Poder Executivo passa a ser usada como objetivo político-eleitoral. Então é ruim, teria que se mudar isso na reforma política para a eleição serem juntas, né, todas no mesmo dia, e no meu ponto de vista, a cada 5 anos. A perspectiva para 2012 e para os próximos anos, né, e a gente até falava ontem sobre isso com alguns companheiros, é que, resolvida a questão da anistia, pudéssemos também ter uma recuperação salarial para a base do sistema de segurança pública dos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, né, mas para todos os servidores de base, né? Também uma recuperação salarial efetiva que desse uma estabilidade e tornasse atraente, inclusive, para os jovens ingressarem nessas na profissões. Carreira. Resolvido algumas questões do ponto de vista de carreira, né, destravando a carreira dos praças da Polícia Militar, né, e do Corpo de Bombeiro, fazendo fluir, né, fazendo com que que ninguém ficasse 25 anos na mesma graduação, como os soldados estão ficando. Né? Então, se a gente conseguisse caminhar nessa direção no ano de 2012, seria uma evolução. Até comentava ontem à noite isso com companheiros, se conseguíssemos essa recuperação salarial, o destravamento da carreira dos praças, enfim, né, 5 anos depois, né, nós poderíamos começar a fazer política. E aí sim, tendo mais tempo e poder dedicar mais esforço, mais estudo para
para as questões socialmente relevantes. Não que essas da segurança pública e do salário mesmo não sejam importantes, mas nós ficamos aqui, o nosso mandato, vamos dizer assim, o primeiro começou em 2007. Certo. Nós ficamos 2 anos gritando 254, que era a nossa lei salarial, que infelizmente não foi paga, foi destronchada, ao invés de paga. E depois, os últimos 3 anos, gritando anistia. Né? Porque, em virtude da lei não ter sido paga, daquela lei, a 254, a salarial da segurança pública, não ter sido paga, houve um movimento no final de 2008, e depois do movimento veio muita represália, a Inquisição se pegou muito forte. Né? Então, nós passamos daí mais 3 anos gritando anistia. Então, se a gente conseguisse sanar isso e dar uma política, uma racionalidade de política pública, né, republicana, para as questões Segurança. de base, da base, as questões corporativas, usemos o termo, né, as questões corporativas da base da segurança pública, nós poderíamos dedicar mais tempo às outras questões. Não que não tenhamos feito. É claro Mas que a gente paralelamente se ressente, participa, né, de fórum de combate às drogas, né, deputado, acaba Sim. atuando em várias outras, mas existem aquelas que Ontem- potencialmente têm que ser resolvidas. Né? Ontem, por exemplo, teve uma audiência pública aqui para debater o plano diretor da Grande Florianópolis, Mobilidade urbana, puxado justamente pela questão do movimento da defesa da Ponta do Coral, Certo. né, contra a especulação imobiliária, que eu tenho o compromisso político de acompanhar e de ajudar, e eu não consegui participar, justamente em virtude do conjunto de demandas que tem na área específica, né, e que é uma coisa que fica ali Exige. encalacrada e poderia ser resolvido, Claro. né, de forma mais racional e assim para médio e longo prazo, né, de forma mais tranquila. E aí sobraria mais tempo para acompanhar questões de mobilidade planejamento, né, urbana, questões de defesa do meio ambiente, questões de defesa e fortalecimento da educação, né, da saúde. A gente tem andado nessas áreas, tem debatido esses assuntos, mas meio assim, meio aquela coisa de que joga nas 11, né? Então, joga em todas as posições, né? Mas Corre na verdade, aqui, corre ali, deputado, corre há lá. que se fazer uma seleção mesmo, né? Porque são Sim, tantos tem muitas problemas. coisas que aparecem, né? é verdade. São tantos problemas. Mas, deputado, desejo ao senhor boa sorte em 2012 e já agradeço aí sua atuação e sua participação aqui no programa Fala Deputado, aqui no plenário da Assembleia. Muito obrigado, estamos à disposição, parabéns pelo trabalho e esperemos que em 2012, 2013 e 2014 nós possamos, de fato, fazer mais política, discutir os problemas relevantes, desde que solucionados os problemas mais graves e mais gritantes na base da segurança pública. Tá certo, então nós conversamos com o deputado Sargento Amaury Soares. Outras edições do programa Fala Deputado no site da Assembleia Legislativa, no portal da TVAL. Continue acompanhando a nossa programação.